O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oração a São Cosme e São Damião. Amados São Cosme e São Damião, em nome do Todo-Poderoso, eu busco em vós a bênção e o amor, com a capacidade de renovar e regenerar, com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e presente. Imploro pela perfeita reparação. São Cosme e São Damião, por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do corpo e alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda maldade. Com a vossa inocência e simplicidade, ajudem todas as crianças a terem muita bondade umas com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila. Com a vossa proteção, conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com frequência essas palavras de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. São Cosme e São Damião, rogai por nós, por todas as crianças, médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos reunidos em seu nome, elevando nossos pensamentos, nossas vibrações, vamos dar início ao Evangelho virtual. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a todos os orixás da nossa casa. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais, de São Miguel Arcanjo. Saudamos a corrente franciscana que nos abençoa e nos permite estar neste momento reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Que essa corrente envolva a todos nós com o seu amor. Rogamos que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre povos e nações, paz entre todas as religiões, paz entre governantes e governados.
pedimos que a paz se faça principalmente em nossos lares e em nossos corações. Queremos pedir por todos que sofrem, por todos que estão desamparados, sem esperança, hospitalizados, angustiados e amedrontados. Queremos pedir pelos idosos, por todas as crianças do mundo, que todas as crianças possam crescer longe do abandono e longe da violência, que cresçam em um ambiente de amor e se tornem adultos do bem. Queremos pedir por todos que de alguma forma colaboram com a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Queremos pedir por todos aqueles encarnados e desencarnados cujos nomes estão nos nossos pensamentos. Por fim, queremos pedir por toda a humanidade que o amor e o bem vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o discipulato. Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser preservar sua alma, a perderá. E quem perder sua alma por minha causa, a achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus mensageiros, e então retribuirá a cada um segundo o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos aqui presentes absolutamente experimentarão a morte, até que o Filho do Homem venha em seu reino. Comentários de Torres Pastorino. Jesus convida a todos que se aproximem para ouvir os ensinamentos e as exigências impostas a todos os que ambicionavam o discipulato, ou seja, os que ambicionavam se tornar seguidores dos ensinamentos de Cristo. As exigências bem distintas entre si não se prendem a saber, nem a dizer, nem a crer, nem a fazer, mas todas se baseiam em ser. O que vale é a evolução interna, sem necessidade de exteriorizações. A vontade deve ser livre, a espontaneidade deve ser absoluta, sem qualquer coação física nem moral. Se alguém quer ser discípulo do Mestre, se tem vontade firme e inabalável, se quer de fato, deve realizar essas 3 condições. Negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga Jesus. A atitude de negar-se ou renunciar-se, pedida pelo Mestre aos que querem ser seus discípulos, refere-se a rejeitar os sentimentos e sensações próprios do corpo carnal. Quanto a carregar a própria cruz, é uma comparação que constitui uma metáfora, onde temos que carregar cada dia nossa própria cruz, uma exigência da estrada de sacrifícios suportados na luta do dia a dia contra nossos próprios pendores. Finalmente, a terceira condição, segui-lo. O Mestre não alicia seus discípulos prometendo-lhes facilidades e nem privilégios. Ao contrário, não basta estudar a doutrina, aprofundar a teologia, decorar as palavras, pregar os ensinamentos. O que precisa é segui-lo, acompanhando-o passo a passo, seguindo os seus exemplos. Que utilidade terá o homem que lucra todo o mundo físico
mas não evolui sua alma. Qual o tesouro da terra que pode ser oferecido em troca da evolução espiritual da criatura? Não há dinheiro nem ouro que consiga comprar um bem espiritual. Bens espirituais não podem ser comprados e nem trocados por quantias materiais. Na vida, em geral, distinguimos nitidamente o aluno do discípulo. Aluno é quem aprende com o professor. O discípulo é aquele que aprende e segue a trilha perlustrada por seu mestre. Primeiro é necessário querer. Se a escolha e a decisão não forem de livre arbítrio espontâneo, não será possível o discipulado. Depois, negar-se a si mesmo. Já conhecemos a distinção entre o espírito e as vidas terrenas transitórias. E a explicação mais compreensível seria renunciar, negar os desejos terrenos. As palavras proferidas pelo Mestre são claras: renunciar-se a si mesmo, mas observando-se que pelo atraso da humanidade se acredita que o verdadeiro eu é aquela vida terrena e que a consciência atual é a única. Negar-se a si mesmo e a essa consciência torna-se incompreensível. No entanto, aqueles que seguissem fielmente a lição do Mestre, negando o seu eu pequeno e transitório, descobririam por si mesmos, em pouco tempo, o outro eu, verdadeiro. Quando isto tiver sido conseguido, a criatura tomará sua cruz cada dia e a sustentará triunfalmente, pois não mais será ela fonte de abatimentos e desânimos, mas constituirá o sofrimento por amor, a dor, alegria, passando pela porta estreita. No entanto, no estágio atual da humanidade, a cruz que temos que carregar ainda é uma preparação para o negar-se. São as dores físicas, as incompreensões morais, as torturas do resgate de karmas, as montanhas de dificuldades que se erguem, atravancando nossos caminhos, as moléstias e os percalços, as calúnias e os martírios infinitos. Tudo terá que ser suportado sem desesperos, sem angústias, sem desfalecimentos nem revoltas, mas com aceitação plena e resignação ativa, e até mesmo com alegria no coração, com a mais sólida, viva e inabalável confiança no Cristo, naquele que nos vivifica e nos prepara para a ascensão real até atingirmos a plena evolução. Por fim, segui-lo. Não é imitar, é segui-lo passo a passo pela estrada evolutiva até atingir o ápice tal como ele fez, sem recuos, sem paradas, sem demoras pelo caminho, sem descanso, sem distrações, sem concessões, mas marchando direto ao alvo. Segui-lo no amor, na dedicação, no serviço, no auto-sacrifício, na humildade e na renúncia. Esse maravilhoso Evangelho nos traz muitas reflexões e começa nos mostrando a diferença entre aluno e discípulo. Aluno é aquele que ouve e aprende ou não um ensinamento. Já o discípulo é aquele que ouve, aprende e deseja seguir a trilha traçada pelo Mestre. Discípulo precisa querer de fato. Nunca será discípulo aquele que segue obrigado, sem vontade própria, sem vontade verdadeira. Tem que querer e optar de forma espontânea. Nosso caminho aqui nesse mundo de provas e expiações é para evoluir.
Mas como nós nos encontramos em diversos estágios evolutivos, existem diversas variações nas interpretações das palavras. No Evangelho, Jesus cita os passos para nos tornarmos seus discípulos. O primeiro passo seria a nossa vontade sincera. Depois, negar-se a si mesmo. E o que seria negar-se a si mesmo? Seria desistir de tudo o que é ruim em nós, nossos defeitos, nossas imperfeições, perceber as nossas fraquezas e tentar melhorar, sem passar a mão na nossa própria cabeça, sem justificar os nossos próprios erros. Melhorar, crescer, evoluir, reconhecer nossos defeitos e proporcionar o crescimento evolutivo, porque quando não lutamos contra os nossos próprios defeitos, atrasamos a nossa evolução. A vida terrena é transitória. Quantas vezes nos perdemos nessa fase material e esquecemos de cuidar do nosso crescimento espiritual, priorizando sempre as questões materiais, ficando sem tempo para as questões espirituais. Nosso desafio aqui nesse planeta de provas e expiações é perceber e diferenciar o que realmente importa e ter a força para vencer esses desafios. Quantas vezes sentimentos como o orgulho nos impede de perdoar ou de ter autocontrole? Quantas vezes sentimentos como o egoísmo nos impede de ter compaixão? Ou a preguiça nos impede de praticar a caridade? E ainda podemos citar o ciúme, o julgamento, as maledicências, os preconceitos, as ofensas, a raiva, o ódio. Todos esses sentimentos atrapalham o nosso crescimento espiritual e atrapalham nos tornarmos pessoas melhores. Depois, pegar a nossa cruz. E o que seria pegar a nossa cruz? Encarar os nossos problemas com força e principalmente com fé, sem desanimar, sem desesperar. Todos nós, absolutamente todos nós, tivemos, temos e teremos questões para resolver, desafios a superar, obstáculos para ultrapassar. A confiança no Cristo precisa ser inabalável, viva e sólida. As dores fazem parte do nosso processo evolutivo. Precisamos ter sempre isso na nossa mente e no nosso coração. Nada vem sem esforço. E aí, depois do esforço diário de nos livrarmos dos nossos defeitos e aceitarmos as lutas pelo nosso crescimento, vamos segui-lo. Seguir o Cristo no amor, na dedicação, no autossacrifício, na humildade e na renúncia, de forma incansável, sem recuar e sem desistir. Nosso dia a dia nos oferece infinitas possibilidades de nos tornarmos pessoas melhores, de darmos mais um passo no crescimento espiritual, todos os dias. O que precisamos é perceber e enxergar essas oportunidades e não deixar passar sem agir. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.